A paz do Senhor, juvenis, tudo bem com vocês? Um bom dia a todos. Eu sou o diácono Alan e hoje, nesta manhã aqui, eu estou com o nosso querido amigo, professor diácono Fabrício. Tudo bem com você, Fabrício? Ô, Alan, tudo bem? A paz do Senhor, juvenis, é um prazer muito grande dar essa aula com os irmãos nessa manhã. É uma bênção, vamos juntos aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E é um prazer muito grande participar dessa EBD com o nosso professor Alan, aprendemos juntos essa aula aqui nesta Glória manhã. Amém? Glórias a Deus. Então, juvenis, vamos nos preparar para a nossa aula. E vocês já estão em posse das revistas, da Bíblia. Então, neste momento, nós vamos iniciar a nossa aula com a nossa oração. Eu gostaria de pedir aqui para o nosso professor diácono Fabrício iniciasse nesta manhã de EBD com uma oração para que nós possamos aqui iniciar então a nossa aula, a 7ª aula da nossa EBD dos juvenis. Aleluia. Vamos orar então. Senhor, nós somos gratos, meu Deus, por aquilo que o Senhor proporcionou durante toda essa noite que passamos, aonde iniciamos uma manhã diante já da Tua presença, onde pedimos que o Senhor venha nos agraciar com a Tua bênção no estudo desta palavra, fazendo com que todos venhamos compreender aquilo que é o Teu ensino para nós nessa manhã. Abençoe todos nós, os professores, os alunos, que o Senhor tem preparado para nós e cumpra na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. E aí, juvenis, está todo mundo acordado? Está todo mundo pronto? Eu quero ver se está todo mundo acordado. Então, interage aí no chat. Dá um oi, dá um bom dia, dá um glória a Deus. Quero ver quem está acordado aqui nesta manhã, hein? Então, vamos agora iniciar a nossa 7ª lição, com o tema O amor não é invejoso. E o nosso professor aqui, diácono Fabrício, ele vai iniciar aqui a leitura do texto áureo. Então, nós vamos iniciar a fazer a leitura do nosso texto, agora o texto áureo, que está em 1 Coríntios 13, verso 4. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata-se com leviandade, não se ensoberbece. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós faremos a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo 37, dos versos 13 a 15, do 20 ao 23 a 28. Então, leiamos aqui a palavra do Senhor. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos os obedeceram.
Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, a leitura aqui que nós acabamos de realizar, a nossa leitura bíblica em classe, né, fala dali de um clássico exemplo bíblico, né, que nós temos hoje, de inveja, né, da inveja, né, professor Fabrício, que os irmãos de José tinham dele, né, pois José ele tinha uma chamada de Deus, Deus era com ele, né. José era um jovem muito inteligente, mais inteligente que seus irmãos mais velhos, né? E com isso, como o pai, né, dava muitos ouvidos a José, gostava muito de José, isso fez com que os seus irmãos tivessem ódio, tivessem raiva, tivessem inveja, né, Diácono Fabrício, de José. Despertou neles, né, uma inveja, porque o pai, às vezes, o presenteava com um diferencial. A Bíblia diz que não houve mais comunhão entre eles quando o pai presenteou com a túnica. E eles não conseguiram mais ter comunhão com José. A Bíblia diz isso. Então, é muito difícil para eles entender que o pai também amava eles. Mas eles não entenderam isso. Entenderam que José era beneficiado de alguma maneira pelo pai. Então, isso traz um grande prejuízo, né, para a família, para eles, do tanto deles tramarem a morte do seu próprio irmão. Você vê que de tão forte que é isso, tão maligno que se torna a inveja, né, na vida daqueles irmãos dele. Coisa muito forte, muito pesada, né? Introduzindo aqui a nossa aula, né, nós vamos falar um pouco desse termo, né, que é a inveja, né? A inveja, ela é um sentimento, né, Bill, você há de concordar comigo, e que biblicamente a gente tem isso embasado, é um sentimento que ele é inerente do homem caído, né? Sim. É da natureza pecaminosa do homem, sendo uma das obras da carne, né? Citada ali na carta aos Gálatas, né? 5:19-21. Isso. A inveja, ela abrange a nossa mente, né? Ela contamina todo o nosso ser, né? Como isso foi evidenciado ali no livro de Lucas, capítulo 11, 34, e também na carta aos Coríntios 3:3. Ainda falando, né, sobre a inveja. O que seria a etimologia da palavra inveja, né? No grego, o termo utilizado, né, para tratar da inveja é pitonos. Pitonos é o nome de um deus da mitologia que representa a inveja e o ciúme, né? E a inveja, né, no latim, invidia, significa ter desprazer na felicidade do outro. Ou seja, né, um invejoso, ele sempre pensa, se eu não posso ter, ninguém pode ter. Não é verdade, Fabrício? É verdade. O grande problema da inveja é isso aí, que a pessoa, ela mira geralmente aquilo que a pessoa tem e quer destruir porque não pode ter. É uma grande tristeza. Em muitos meios aí, até dentro da igreja, né, alguns falam, né, de inveja santa. Mais tarde, mais na frente, nós iremos falar sobre isso. Não existe isso. Que não existe isso, que a inveja, ela é um sentimento totalmente maligno. Então, prosseguindo aqui com a nossa aula, ainda sobre a inveja, né, nós iremos falar aqui dos 3 elementos da inveja, né? Richard W. Dort, em seu livro O Orgulho Fatal, ele relata e diz que a inveja possui 3 elementos que dirigem o sistema pecaminoso contra Deus, sendo eles a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Isso está evidenciado em 1 João 2,16. E desses elementos, né, nós iremos aqui tratar primeiramente, né, da concupiscência da carne. Então, Diácono Fabrício, o que a concupiscência da carne ela produz na vida do homem que tem esse sentimento, esse elemento da inveja, né, que é a concupiscência da carne? O que ela produz na vida do homem? Olha,
a concupiscência da carne, ela produz a cobiça, o ódio, a rivalidade, invejosa, essas coisas tudo produz sobre a cobiça da carne. Você vê o exemplo disso foi os irmãos de José. Eles se incomodaram tanto, cobiçaram, porque o pai deu a túnica para José de muitas cores, que a túnica deles com certeza a túnica era diferenciada. Se a túnica causou tanto impacto, porque a túnica tinha o seu diferencial. E isso causou tanto incômodo neles que eles tramaram até a morte dos próprios irmãos. E o grande assim, um grande pesar daquela situação deles ali foi porque eles tramaram, articularam tudo. A morte dele. E José veio para ajudar eles, José veio para trazer notícia, mas eles não viam nunca José como aquilo que vinha para ser uma bênção para eles. Mas José era um prejuízo para eles. Então, a concupiscência da carne que ela produz. Ela produz o ódio, ela produz uma rivalidade. Sem você perceber, às vezes, você dá brecha nessas coisas. Querendo ou não, as pessoas, às vezes, conseguem, às vezes, dar uma brecha para que isso possa acontecer e produzir um grande prejuízo na vida do servo de Deus. E ele não foi diferente, né? Com José, né? Porque José, ele tinha uma chamada de Deus na vida dele. O pai dele via isso nele, no tanto que o pai dele enviava José para dar ordens. Então, como José era o mais novo dentre os irmãos, isso, né? Os irmãos tinham assim, para eles era muito humilhante receber uma ordem do irmão mais novo. Gerou um desconforto. Isso, gerou ódio, gerou rivalidade. Então, no entanto, como nós acabamos de ler aqui na palavra, né? Eles pensaram até em tramar a morte do próprio irmão. Nós estamos falando do texto bíblico, mas isso produz na vida real. Sim. Às vezes você vê dentro de uma empresa, você vê um funcionário que está lá já há 10 anos e outro funcionário que chegou há 1 ano. Mas o patrão, às vezes, achou um potencial um pouco maior do que chegou 1 ano. Então, o padrão, às vezes, dá uma ordem. Aquele que tem 10 anos já fica muito chateado. Não concordo, eu estou aqui tem 10 anos. E começa a trazer esse sentimento maligno que produz inveja. Ela produz várias coisas. Daqui a pouco a pessoa começa a inventar mentiras, coisas, vai trazendo só prejuízo. Produz a cobiça, né, de querer estar no lugar daquela pessoa, de querer estar naquele cargo. Ódio, não suporto ver aquela pessoa. Eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Isso às vezes acontece dentro da igreja. Quantas vezes acontece dentro da igreja? Às vezes você está dentro da igreja, Deus te deu alguma coisa, não é porque você é melhor do que o outro. Porque Deus te deu, mas Deus dá para todo mundo, o sol nasce para todos. Exatamente. Então ele te deu a você, ele pode dar para mim, ele pode dar para todos nós. Às vezes tem pessoas que é muito usado na palavra. Deus usa ele muito na palavra. E às vezes Deus usa muito no louvor. Mas não é porque o Deus não me usou no louvor que eu vou você é melhor do que eu, né? Que ninguém. Não existe isso. Não, quem tem isso daí é um grande prejuízo que tem a acontecer. E acaba perdendo diante de Deus, né? Exatamente. Né? Um outro elemento, né, dos 3 elementos da inveja é a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência dos olhos, ela produz a luxúria, cobiças e práticas malignas. O que isso quer dizer, né? A luxúria são desejos até mesmo carnais, imorais, né? Que nos levam a práticas malignas, né? Que são contradizentes àquilo que a palavra de Deus diz, né? Um exemplo que nós temos, né, o professor Fabrício, na Bíblia, é o adultério de Davi, né? Isso. Através da concupiscência dos olhos, né? Davi, ao observar ali Betseba tomando banho, ele desejou Betseba, né? Que era casada com Urias. Então, ou seja, Davi ele desejou ela, mandou chamá-la, né? E cometeu o adultério. E isso fez ele cometer uma prática mais maligna ainda. Isso fez ele cometer, né, homicídio, porque ele tramou ali a morte de Urias para ficar com Ele articulou tudo, né? Ele chamou, mandou o seu general, bota Urias na frente da batalha. Para ele morrer primeiro. Para ele morrer primeiro. Então, assim, e não ajudar, para que não ajudassem ele. Você vê, e outra coisa, ele era o rei de Israel. Ele podia ter o que ele queria, mas ele cobiçou, né? Ele foi maligno. Você vê que ele cometeu uma prática tão pecaminosa. Porque a prática penosa de Davi, irmãos, gerou um grande prejuízo. Se você vê, ele mesmo condena.
Ele mesmo fala assim, quando Natan chega e fala sobre a situação que aconteceu, certo senhor tinha muitas ovelhas, o outro tinha uma ovelhinha só, e esse senhor que tinha muitas ovelhas pega a ovelhinha de um homem só e mata. Esse homem é digno de quê, rei Davi? Ele falou, esse homem é digno de morte. Então quem condenou ele mesmo foi ele mesmo. O pecado dele é digno de morte. Mas tão falha que foi a gravidade do problema dele, de produzindo, né, a consciência, né, dos olhos, porque às vezes não vigiou, por um momento de vigiar. E era homem segundo o coração de Deus. Eu comecei comentei um pouquinho com o Alan antes dessa aula, nós estávamos conversando sobre isso, e eu falei com o Alan, e nós estávamos falando sobre isso. Eu falei assim, por que às vezes Deus permitiu isso acontecer com Davi? Pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos, só não vigiar. Se você não vigiar, você está sujeito a acontecer essas coisas. A concupiscência dos olhos, né, a concupiscência da carne, ela produz, se der brecha, se der oportunidade, vai acontecer essas coisas. O diabo vai entrar, vai trazer problemas, vai trazer prejuízos, e depois os prejuízos são graves para o resto das nossas vidas. Temos que vigiar, temos que estar atentos quanto a isso. E vale ressaltar também, apesar, né, desse pecado grave que Davi cometeu, a chave para que Deus tivesse misericórdia dele, né, foi que ele teve um profundo arrependimento. Isso aí. Ele se arrependeu profundamente, como nós dissemos aqui. Por isso que era homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Né? Não era diferente. Ele era homem segundo o coração de Deus. Porque ali, de alguma forma, ali, né, o Senhor colocou um grande temor em seu coração e ele se arrependeu. Num tanto que tem vários salmos que ele se arrepende, né, de seu pecado. Né? Ele se veste veste de saco, ele sobe a eira de Ornã, ele vai buscar o Senhor, ele pede misericórdia a Deus. Mas o juízo vem sobre ele. A misericórdia isso foi inevitável. Veio. Isso aí. O juízo foi inevitável, mas houve misericórdia. Uma vez, Jaco Alain, eu vi numa frase, eu achei tão interessante, eu acho que pode até ver na nossa aula aqui, né? Eu achei muito interessante. Eu achei assim, eu fui num lugar e estava escrito assim, as decisões são suas, mas você é refém das suas consequências. Eu achei muito interessante. E é uma verdade, né? É uma verdade. Você às vezes toma algumas decisões, eu vou fazer, porque é isso mesmo. Mas e as consequências? Depois elas são fortes, né? É verdade? E são inevitáveis. E né? não tem como correr delas. Como nós dissemos aqui no início, né, tratando sobre a inveja, como o diácono Fabrício também bem disse, todos nós estamos sujeitos a isso, né? É do coração pecaminoso do homem. Mas assim como Davi reconheceu e encontrou um profundo arrependimento no Senhor, o Senhor foi misericordioso com ele. Assim como ele também será misericordioso com nós, quando nós encontramos ali um profundo arrependimento. Isso aí, glória a Deus. E por fim, o terceiro elemento da inveja, né, é a soberba da vida. A soberba da vida. E o que esse elemento produz em nossas vidas, Diácono Fabrício? A soberba da vida, ela produz a arrogância da justiça própria e o desejo de poder, ou posição e riqueza. Olha que difícil que se torna na vida da pessoa, que ela acha que era melhor que as pessoas. Tem pessoas que se acham melhor, porque é arrogância, justiça própria, para ele sempre... Ele é o correto ele de é o correto, tudo. O melhor carro é o meu, né? A melhor casa é minha, o filho mais bonito é o meu. Então isso é ruim, isso é um prejuízo, né? Isso a gente dando grande prejuízo. Desejo de poder, as pessoas, não, eu quero ter poder. Isso quer é um ter grande status, prejuízo. né? Passam por cima das outras pessoas para adquirirem qualquer posição, ao custe o que custar, né? Voltando lá ao exemplo que você citou da empresa, né? Às vezes tem pessoas que querem crescer ali falando mal dos outros, contando mentira, demitindo talvez subordinados que teriam uma certa ascensão para conquistar ali a posição de poder, né? E as pessoas tendem a fazer isso porque elas não pesam as consequências. Então não pesa. Para mim eu não importo se alguém vai ser mandando embora. Eu não importo se estou prejudicando, se eu estou magoando alguém. Até dentro da igreja, às vezes você pesa, às vezes só a sua verdade vale. Entendeu? Então a verdade que vale é a verdade do Senhor, não a minha verdade. A minha verdade ela é relativa, mas a verdade de Deus ela é absoluta. Ela é aquela que
é a plenitude de todas as coisas. Ela é irrevogável então, também, assim, né? às vezes as pessoas a pessoa acha que pode, por justiça própria, o desejo, né, de ter poder, de posição de riqueza. Isso não leva ninguém a nada. A gente sabe disso. Jesus, qual foi o ensino de Jesus, irmãos? O ensino de Jesus, olha, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. E encontrando descanso para as vossas almas. O que ele falou? Que ele se agrada, ele agradece ao Pai, porque ele escondeu a sabedoria dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos, aos humildes. Então Deus se agrada. Quer agradar a Deus, irmãos? Humildade, simplicidade. Se agrada o Senhor, não é verdade? O que nós não quer dizer, até exemplo, né? O que não quer dizer também, né? Que o crente não deva almejar posições de poder, claro, né, de ascensão, mas é como o professor Fabrício citou aqui, né? Sempre tendo humildade, sempre respeitando as pessoas, sempre respeitando ali a voz de Deus, buscando em oração, na palavra, no Espírito Santo, um direcionamento de Deus. Prudentemente, né? Prudentemente. Que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, se você ama a Deus, se você segue a palavra, se você está sempre em oração, em jejum, abençoando as pessoas, automaticamente Deus vai te colocar numa posição melhor. Amém? Nós temos até exemplo da palavra. Na Bíblia, foi, né, a Bíblia se relata do rei Jeorão, que matou todos os seus irmãos que ele tinha por obsessão de poder. Então, está lá isso em 2 Crônicas 21:4. Né? Temos também o exemplo de Saul. Saul tinha uma inveja mortal de Davi. Por que ele tinha inveja? Só porque as mulheres, quando Davi ia chegando de guerra, gritavam, né? Cantaram aquele canto, né? Saul matou 1.000. Davi matou 10.000. Isso aí é um prejuízo. Então é o seguinte, olha onde chegou. Ele podia ser parceiro. Você vê que tanto chegou o momento dos dois, que quando o Senhor deu a Davi, Saul na mão dele, que ele não fez nada com Saul, que ele falou assim, Saul, por que você quer me ferir? Eu não te faço nada. Né? E eles ali se abraçaram. Então, foi embora. Você olha na palavra, assim, poxa, Saul agora vai deixar Davi em paz, né? Daqui a pouco quer matar Davi de novo. Por quê? Porque é um sentimento maligno, um sentimento, sabe, que a pessoa tenebroso. Quer poder. Ele fez aquilo ali por quê? Porque ele queria, achando que Davi estava preocupado com o reino dele. Você vê que a palavra de Davi, em momento algum, quis o reinado dele. Davi só assumiu o trono depois que ele morreu. Ainda matou até aquele que veio trazer notícia. Então você vê que como é que as coisas... Ele que entendeu errado. Por quê? Preocupado com o poder. Não é verdade? Soberba da vida, né? E Jeorão também foi assim, uma coisa absurda para mim, né? Matar os próprios irmãos. Isso é forte, bicho. Matar ali o próprio sangue, né? Por poder. Então assim, ele era tão soberbo, ele tinha tanto medo de que alguém tomasse a posição dele, que ele entrou com uma linha abominável, que foi matar os seus próprios irmãos. É verdade. Então, assim, ele quis conquistar o poder, custe o que custar, né? E isso custou a qualquer preço. Isso custou, né, ali a vida dos seus irmãos. Mas, às vezes, irmão, nós estamos falando algumas coisas aqui com vocês que são juvenis, que estão formando a vida. Nós estamos falando para pessoas, para os irmãos aqui, que vão começar uma vida. Então, a preocupação, né? A gente já está um pouco mais à frente, mas, assim... são brechas que nós damos agora. Então o ensino hoje da escola bíblica dominical é para que isso não venha. Quando isso acontecer na vida de vocês, vocês já, isso aqui eu já aprendi nessa aula, eu vi isso aqui, porque a Bíblia dá exemplos, e nós como professores estamos aqui para ensinar, para vocês não cometer essas falhas pequenas, que lá na frente, né, vocês vão sofrer consequências, né? Amém? É verdade. Bom, seguindo aqui com o próximo ponto da nossa aula aqui, como que a gente vai diferenciar os sentimentos de inveja de outros sentimentos, né? Nós sabemos que a inveja é um sentimento que pode ser confundido com outros, e dentre eles aqui nós queremos destacar 3 sentimentos, né? Um deles é os ciúmes, a admiração e a cobiça. Esses 3 sentimentos, muitas das vezes, eles são confundidos com o sentimento de inveja. Então, como que a gente vai diferenciar, por exemplo, o diácono Fabrício, os ciúmes, né? Eu recebi aqui, agora,
uma pergunta de um dos nossos juvenis, né? Que bênção. E ele quer fazer a seguinte pergunta. Pode rodar aí, Amanda, a pergunta do nosso juvenil Pedro. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o Pedro e a minha pergunta é: qual a diferença entre a inveja e os ciúmes? Amém, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Pedro. Amém, Pedro. Deus te abençoe, querido. Então, Diácono Fabrício, respondendo aqui, né, a pergunta do nosso juvenil Pedro, ele quer saber a diferença do sentimento de ciúmes da inveja, né? Então, assim, o sentimento de ciúme, ele é ligado ao medo de perder algo que você já possui, né? Uma pessoa, né, um bem, a pessoa tem medo de perder, né? Eu tenho medo de perder a amizade aqui do Diácono Fabrício. Então, isso é um sentimento de ciúme. Já o sentimento de inveja, ele é diferente. É totalmente diferente. Os irmãos vão ver na frente. O sentimento de inveja, ele tem desejo pelo que a outra pessoa possui. Então, ou seja, eu tenho inveja da amizade que o Diácono Fabrício tem com o irmão Pedro. Então, eu quero destruir essa amizade. Se eu não posso ter a amizade do Diácono Fabrício, o Pedro também não pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destruir essa amizade. Isso aí. Amém? Respondida a sua pergunta, Pedro? Deus abençoe. Um outro sentimento que nós temos também que saber diferenciar é a admiração. Muitas vezes isso é confundido, né, o professor Fabrício? Então, nós temos também aqui uma pergunta de mais um juvenil que quer participar aqui conosco. Glória a Deus. Glória é o a Deus. nosso irmão Gustavo. Amanda, você pode rodar aí a pergunta aí do nosso irmão Gustavo? Olá, bom dia, a paz do Senhor. Sou Gustavo, sou da classe dos juvenis da IBD e queria fazer uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre o sentimento de inveja e de admiração? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Gustavo. Amém, Gustavo. Deus te abençoe, querido. Então, a pergunta aí, Diácono Fabrício, do nosso irmão Gustavo, ele quer saber como diferenciar o sentimento admiração da inveja. O que você tem a falar sobre isso? O sentimento está ligado por uma pessoa ou algo. Fala sobre, até citamos um pouquinho sobre a inveja santa. Certo? Não podemos falar se existe inveja santa. Eu creio que não. Não existe inveja santa, porque a inveja é algo maligno. Ela pertence, é algo da natureza pecaminosa. Então, nós não temos como ter inveja santa. Admirar alguém não é pecado. Não é pecado, desde que não haja o desejo de destruir ou tomar o que o outro tem. Mas admiração não é pecado. Você admirar, eu admiro o carro que o Alan possui, o apartamento que ele comprou, achei tão legal, vou comprar um para mim um dia. Isso não é pecado, não é dificuldade. O que não podemos ter é inveja de querer destruir, não querer, eu quero mas não, igual os irmãos de José. Eles não queriam a túnica, eles queriam destruir José. Eu não quero a túnica, José. Tanto que a túnica eles encheram de sangue e entregaram para o pai cheio de sangue. Eles não queriam a túnica. Exatamente. Eles queriam destruir José. E o sentimento é diferente. O sentimento de inveja é igual a admirar. Eu admiro. A túnica bonita. Um dia eu vou ter uma dessa aí para mim. Isso não é pecado. Isso não é dificuldade isso aqui. Dificuldade, às vezes, é quando entra por outro caminho. Por outro caminho, né? Amém, querido? Destruir e tomar o que é do outro. Espero que nós respondemos a pergunta de você, Gustavo. Amém. Glória a Deus. Amém, Gustavo. Deus te abençoe. Um outro sentimento também que se confunde com a inveja é a cobiça. E nós temos aqui uma pergunta também de uma juvenil, glória a Deus, que é a Vitória. Então, Amanda, você pode rodar aí pra gente a pergunta da Vitória? Bom dia, paz do Senhor. Minha pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre os sentimentos de cobiça e inveja? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Vitória. Amém, Vitória. Deus te abençoe, querida. Diácono Fabrício, a Vitória ela quer saber qual a diferença do sentimento de cobiça para o sentimento de inveja. Olha, a cobiça ela está ligada ao desejo de ter, né, o que é prioridade de outra pessoa. Já a inveja mira a outra pessoa. Então
é complicado também, é um sentimento difícil, mas ainda a inveja, ela é mais pesada ainda. A cobiça também não faz bem, você cobiçar o que o outro tem, mas Exato. a inveja continua sendo mais pesada. São dois sentimentos, entendeu, Vitória? Ó, a inveja, ela mira o que o outro tem, já a cobiça prioriza a propriedade do outro, entendeu? Né? Por exemplo, o Diácono Fabrício tem uma caminhonete muito legal. Então, eu, com o olhar cobiçoso, eu quero a caminhonete do Diácono Fabrício. Não eu vou querer uma caminhonete igual a dele para mim. Não, eu quero a dele. Quero a dele. Isso aí. Entendeu? É esse sentimento. Amém? Amém. Glórias a Deus. glória a Acho Deus. que nós conseguimos aí responder as Perguntas perguntas. dos meninos. Seguindo aqui para o nosso tópico 2, né, da nossa lição de hoje, que trata agora, né, dos perigos da inveja, né? E trazendo aqui, né, para a nossa aula, Diácono Fabrício, quais são os exemplos, né, que a gente pode trazer aí na palavra, né? Temos vários, né? Temos vários, né? A gente separamos alguns, irmãos, só para a gente debater junto aí, eu e Alan. Nós temos aqui alguns exemplos bíblicos. Caim. Caim, ele matou Abel por inveja. Os irmãos sabem da história bíblica, que quando foi Caim, pegou, ofereceu ali, havia um sacrifício, havia uma oferenda, um oferecimento para o Senhor, e Caim, ele prepara a sua oferta, Abel prepara a dele, Deus aceita de Abel e não rejeitou a de Caim. Não quer dizer que Caim era inferior a Abel, não era isso. No tanto que Deus falou. No tanto que falou com ele, se você fizesse, eu aceitaria, não tem problema. Mas ele ficou tão maligno que ele matou o seu próprio irmão. E era tão profundo o seguinte: eles viviam juntos, né? Se você olhar, eram irmãos, cresceram juntos, estavam juntos um ao outro, vivendo juntos, vivenciando a família, e isso nem assim impediu. Não, eu quero destruir, eu quero matar, porque... Então, assim, é um perigo muito grande. A inveja, ela traz um perigo muito perigoso para nós, nosso dia a dia. Se der brecha, vai entrar e vai acontecer. E vai destruir. Vai destruir. Se não tem jeito, as pessoas às vezes elas assim, vou brincar. Não brinca isso não, que isso é coisa séria. Brinca não, Diácono Alan, não brinca porque isso é coisa séria. Tanto exemplo, os irmãos José. Mesma coisa. Como é que eles vieram? Tanto que quando o pai, vamos ver a leitura bíblica, o pai falou assim: José, vai lá ver onde está apacentando os teus irmãos, está a notícia deles para mim. Foi o pedido do pai. O pai não pediu nada mais do que isso aí. Vai lá ver como está a notícia, como é que está o rebanho, como é que estão os teus irmãos. Ele perguntou, estava preocupado o pai, não só com ele, mas com todos, que era o pai. Mas ele não, no momento algum, quando eles viram José de longe, eles não estavam preocupados com a notícia que José trazia do pai. Eles estavam preocupados em matar a José. Não, já vem um sonhador maior. Vamos matar ele, vamos jogar ele na cova, vamos fazer. Então é um sentimento que completamente traz destruição na vida da pessoa. E a Bíblia alerta sobre isso. A Bíblia dá alerta. Não, se nós vemos exemplos bíblicos, tem muitos exemplos, né, que a palavra fala. Um outro exemplo é Jesus e os religiosos judeus. Aí. Um exemplo claro também de inveja, né? Os religiosos ali, os judeus da época, ao verem ali o sucesso, a ascensão do ministério de Jesus ali, eles ficaram enciumados, eles tiveram inveja, porque Jesus tinha muitos seguidores. É verdade. E o povo se atentava ali para as palavras de Jesus, os milagres que Jesus fazia. Então isso fez com que o sentimento de inveja entrasse no coração deles e que eles pediram a morte de Jesus. Foi mesmo. Então, ou seja, o sentimento de inveja no coração deles ocasionou a morte de Jesus. Obviamente, né, que era um plano de Deus, era o projeto de Deus para a salvação do homem, mas o sentimento que imperou ali no coração dos religiosos judeus foi a inveja. Eles poderiam ter visto a vida de Jesus e ter crido, né? Esse é o nosso Salvador, verdadeiramente esse é o nosso Salvador. Não, mas pela inveja do sucesso, né, do ministério de Jesus Cristo, eles pediram pela morte de Jesus, né? Mas aí, se nós vemos, aí é o perigo, porque a gente vê que Caim, olha o prejuízo que Caim teve.
matou o irmão. Foi amaldiçoada a geração. Foi amaldiçoada. A geração dele foi toda amaldiçoada. Entendeu? Os religiosos da época, o que aconteceu com eles? Você viu? Toda a capital de Israel caiu toda, foi toda caindo na década, anos 70 depois de Cristo, acabou com tudo, foi dizimado tudo, eles foram cativos. Então é só prejuízo para as pessoas. Os irmãos José, a mesma coisa, perderam tudo, estavam passando fome. Então assim, é perigoso a pessoa que toma o caminho da inveja. É só prejuízo, só problemas. Passando aqui para o nosso tópico 3 da nossa lição, e é lidando com a inveja. Como lidar com a inveja hoje, né? Um dos primeiros passos, juvenis, para lidar com esse sentimento, que é um sentimento inerente do nosso coração, que é do homem, que é do nosso coração pecaminoso, é reconhecer esse sentimento. É reconhecer que nós temos esse sentimento no nosso coração. Primeiro a gente precisa ser humilde, né? Reconhecer que temos esse sentimento, que ele é originário em nosso coração, né? Como ali o livro de Marcos, no capítulo 7, versos 21 a 23, né? Ele trata realmente disso. E reconhecer que dependemos da ajuda do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo para ajudar as nossas vidas a lidar com esse sentimento que é a inveja. Para não ceder, né, como nós dissemos aqui, às obras da carne ali, como é relatado em Gálatas 5, 16, 19 a 22. Isso mesmo, glória a Deus. E o segundo passo para lidar com esse sentimento, Diácono Fabrício, o que a gente tem que evitar? Olha, a palavra diz que nós temos que evitar trabalhar no âmbito, né, da mente, né? A gente desencadeando pensamentos quase incontroláveis, comparações, rivalidades, isso traz muito prejuízo. Quando a gente começa a comparar as coisas, o irmão tem isso, eu não tenho. O irmão, às vezes, ele prega bem, eu não prego. Às vezes o irmão comprou um tênis mais bonito que o meu é diferente do seu, tá vendo o seu? Isso é brecha. Dá brecha o diabo entrar e trazer prejuízo. Infelizmente, né, as comparações estão presentes na nossa vida, né? E para isso é necessário entender que cada um é diferente, né? O que nós falamos aqui no início da aula, né? Cada um possui um talento ou um chamado diferente. Com certeza. Às vezes o diácono Fabrício ele tem um chamado para pregar, para desenvolver ali a palavra do Senhor, e eu tenho um chamado para o louvor. Mas isso não quer dizer que o diácono Fabrício é melhor do que eu e eu sou melhor do que ele. Não existe isso. Deus tem um chamado e um plano para cada um. Todos nós. Então, uma forma de lidar com esse sentimento da inveja é pedir ajuda ao Espírito Santo e evitar as comparações, né, Fabrício? Porque comparar um com o outro, prega melhor, canta melhor, toca melhor, isso não vai nos levar a lugar nenhum. E é verdade. Né? E uma das coisas que os irmãos têm que fazer, que a gente pede para fazer, a gente vê aqui na igreja, os irmãos são muito dedicados, os juvenis são muito dedicados, envolvidos nas coisas do Senhor, e é esse o caminho. É verdade. Se envolverem, se dedicar na obra de Deus, fazer o melhor de vocês, faz para o Senhor, ama aquilo que Deus colocou na mão de vocês. Com isso vocês não vai ter tempo para vocês perder tempo com essas pequenas coisas que o diabo botou só para roubar a nossa alegria e a nossa bênção. É verdade. E um terceiro ponto que nós temos para lidar, né, com a inveja é cuidar, né, do nosso coração, das nossas emoções, né? Isso aí. É importante que não deixemos levar pelas emoções, né? Porque as coisas, as emoções, elas são passageiras. Às vezes a gente toma decisões irracionalmente, não paramos para pensar, né, com razão, com a direção do Espírito Santo, com a direção do Senhor, e às vezes tomando medidas e atitudes assim impulsivas, nós só temos prejuízo, né? Isso aí. Exemplo de cuidar das emoções foi Davi. Davi, ele cometeu esse falha mortal que ele cometeu, inerrante, horrível, como eu falo, que ele cometeu, que quando ele por quê? Porque naquele dia ele não quis sair para guerrear, ele falou, vou ficar em casa, subiu na laje, né? E foi quando ele subiu no terraço do palácio, diz a palavra, e ele viu, né, Betseba tomando banho de sol, tal, e ele a desejou.
Entendeu? Ou seja, se ele não tivesse cuidado das emoções, Isso aí. porque o rei ele tinha que estar na batalha. Isso aí, se tivesse vigiado, fez a parte dele, não, ele trocou. Tomar uma decisão impulsiva. Isso aí, foi no impulso. Né? A palavra diz que o impulso leva o homem à morte. Então, quer dizer, às vezes no impulso, nas emoções, nós tomamos decisões erradas que decepcionam. É verdade. E Juvenis, uma coisa é certa. Olha, a palavra de Deus, ela nos garante que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, né? Como é relatado ali em Romanos 26, 27. Somente o Espírito Santo que vai nos ajudar a controlar as nossas emoções. Então, o que nós devemos fazer para cuidar das nossas emoções? Não tomar decisões impulsivas, não tomar decisões segundo o nosso coração, mas em oração, em jejum, em busca ao Senhor, em oração, pedir ao Espírito Santo, né, que nos direcione para que nós tomemos as melhores decisões, né? Não, é o caminho que os irmãos têm tomado, é isso aí, mas sempre nas emoções, entender que sempre pensar racionalmente. Ser racional, na razão, né? Com a razão pensa primeiro, Santo. vê as coisas falando, às vezes uma palavra, às vezes uma brincadeira, alguma coisa que pode trazer um prejuízo. Pensa antes, tenta que vocês são o templo do Espírito Santo. Então o templo do Espírito Santo, ele tem que ter pensamentos no Espírito, andando no Espírito, viver no Espírito, viver nos momentos, vocês vão colher bênçãos do Senhor. Glórias a Deus. Amém? Amém. Já partindo aqui para o fim da nossa aula, após nós aprendemos ali como lidar, né, com a inveja, qual seria então, professor Fabrício, o antídoto para a inveja? Olha, o melhor antídoto que existe para isso tudo, irmãos, é o amor. O amor deseja o bem, né? O amor verdadeiro, ele não aborrece com a felicidade ou conquista do próximo, ou seja, ele quem for. Quando você ama, e nós estávamos conversando ali, preparando a aula para dar para os irmãos, e eu falei com o Alan sobre isso. Eu falei, gente, o amor tudo suporta, né? O amor, quem ama espera, quem ama suporta, quem ama, ele sabe esperar a hora certa, quem ama não se aborrece com o que o outro tem, quem ama não tem inveja do outro, porque você ama. O amor, então o antídoto de tudo Deus dá para nós aqui, olha. Teve um texto também que você citou, né, em Romanos, qual foi mesmo? Romanos 13:8. A ninguém deveis, né? Coisa alguma. A não ser o amor. O amor. Né? O amor. Então o amor, ele é o que o Senhor tem nos dado de melhor, é o amor. Né? O amor, a gente se lidar com pessoas que têm um amor, igual nós aqui, a nossa igreja é bênção, irmãos. Nossa igreja, eu tenho vindo para cá e tenho vivido coisas maravilhosas no meio de vocês, porque eu vejo isso no meio das igrejas, no meio da igreja, no meio do juvenis, como vocês vivem isso é muito bonito. Vocês têm uma amizade, vocês têm amor um pelo outro. Verdade. Vejo o carinho que vocês tratam o outro, isso é muito bonito, eu acho muito bonito de vocês, porque é um amor. Se você vê isso lá fora, não tem isso. As pessoas lá fora não têm esse amor. As pessoas lá fora não têm esse afeto, esse carinho, esse respeito. Não existe isso lá fora. Mas aqui no nosso meio tem. Como é bonito de ver vocês juvenis cuidando um do outro, com amor, com zelo, com respeito. Com amor a obra do Senhor também fazem juntos ali em união. Né? Participando, né? Muito participante em tudo. Né? Então eu acredito que o verdadeiro antídoto, como a palavra tem nos ensinado aqui, é o amor. É o amor. Né? E assim, o amor, ele deseja o bem, né? E a palavra do Senhor diz ali em Romanos 12:15, né? Que a gente deve se alegrar com os que se alegram, né? E chorar com os que choram, né? Então é isso, eu acho que o amor entre os irmãos é isso, né? Às vezes o irmão está ali, igual os irmãos estão compartilhando, né? A minha felicidade da minha esposa, que é o meu filho que está para nascer, isso foi muito alegre. Assim como o irmão também às vezes está passando uma prova. Augusto está vindo, Augusto está vindo aí. Augusto tá vindo aí. Às vezes também o irmão está passando às vezes uma prova, uma dificuldade, os irmãos ali estão orando, estão chorando juntos. Isso é amor, gente. Então isso é amor. Isso é amor. O amor, ele é um antídoto para tudo, porque o amor, ele deseja o bem. Aí interessante, né? Que o amor a gente está, eu amo os irmãos, mas está tudo bem na vida do irmão, é bênção. Mas quando está tudo mal, que vocês precisam às vezes, se suponho, vocês juvenis, às vezes um irmão, você fez uma prova e não foi bem, fez uma coisa e não passou,
e ficou chateado, mas aí um outro detectou isso daí que está chateado, vai nele, não, irmão, fica triste não, rapaz, Deus vai te dar essa outra oportunidade. Olha, isso é amor, é carinho um pelo outro, isso Deus se agrada. Mas não chegar e falar assim, graças a Deus, tá vendo lá, fulano não conseguiu, né? Fulano, irmãozinho não conseguiu. Isso não, isso é prejuízo. Isso é prejuízo. É verdade. Isso é prejuízo. Um outro ponto, né, que o amor, ele não é fingido, né? O amor, ele não é sincero. Não pode ser, né? Não pode, né? O amor de Deus, ele é verdadeiro, né? E hoje, infelizmente, assim, é comum, né, a gente ver que as pessoas invejosas, né, elas fingem um falso amor, né? Às vezes essa pessoa, ela tá até mesmo dentro da nossa família, pode ser um nosso familiar, pode ser um nosso melhor amigo, né, da escola, do trabalho, e ele finge ali ter uma admiração, um amor por você, mas que na verdade aquilo ali é falso, né? Mas triste, né? Triste, por isso nós devemos, né, fazer o que Paulo nos ensinou, né, ali em Romanos 12, 9 e 10, né? Que o amor, ele não pode ser fingido, mas antes sincero, cordial e fraternal, valorizando o próximo. Isso daí. É bênção de Deus. O amor fingido não é amor, né? Não é amor. Amor. Um outro ponto, professor Fabrício, que nós temos também, é que o amor é perfeito, né? Qual é o amor perfeito? O amor de Deus. O amor de Deus é o mais completo, irmãos. O amor de Deus, ele é tão completo que ele é incondicional, eterno, pessoal. Mesmo ele sendo inalcançável para nós, enquanto como homens pecadores, devemos sempre procurar nos aperfeiçoar no amor de Deus. O amor de Deus, interessante do amor de Deus, o Diácono Alain, que eu vejo muito interessante, sabe por quê? O Senhor, ele ama incondicionalmente. Essa palavra incondicional eu achei muito forte. Sabe por quê? Porque o Senhor não ama aquele que ama incondicionalmente. O Senhor ama o jeito que nós somos. O Senhor não ama o que nós temos. O Senhor não ama quem nós somos. Nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, temos limitações, mas o Senhor nos ama. Independente, eu moro numa casa linda, Ele te ama. Eu moro numa casa muito simples, Ele continua te amando. Glórias a Deus. Eu falhei, Ele te ama. Eu cometi, eu fui para a igreja, orei, paguei preço, Ele te ama. Mas eu cometi uma falha, igual o Davi cometeu. Mas Ele não deixou de amar Davi. Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Pagou pelas suas falhas, pagou pelos seus erros, mas continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Esse amor do Senhor, que ele nos constrange, né? O amor do Senhor nos constrange. Que amor é esse, né? Porque é um amor que passa por cima de todas as barreiras e Ele, independente, vai nos amando e nos mantendo de pé. Glórias a Deus. Que ter um alerta ali, né? Não é conivente com o pecado. De forma nenhuma. É conivente com o pecado. Ele nos ama, mas ao pecado ele abomina. O amor, ele tem que ser como um dom supremo, né? Como um caminho ainda mais excelente, né? Como Paulo relatou ali em 1 Coríntios 13, né? Bom, antes de concluir aqui a nossa aula, nós chegamos agora a um momento muito importante, ao momento ao qual o Senhor nos concedeu, que é o momento do ofertório. Então eu convido a você, juvenis, a você que nos visita nesta manhã, a ofertar na casa do Senhor, né? Nós sabemos que Deus tem um plano muito grande para essa igreja, para as nossas vidas, né? Tem sido um lugar, né, abençoador, muitas vidas têm se rendido aos pés do Senhor, mas para isso nós precisamos dar manutenção na obra de Deus, né? Não tem jeito. Nós temos aí também o voto, né, dos 1000 valentes, né? Seja você também um desses 1000 valentes, contribua com a obra de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Então, através desse lindo louvor que irá tocar agora, você oferte na casa do Senhor, que Deus irá abençoar a sua vida, amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Diácono Fabrício. Né? Concluindo aqui a nossa aula, né? O que a gente pode dizer hoje, nesta manhã, para os juvenis, né? Nessa lição que a gente acabou de ver. É uma lição muito rica para nós, né, os irmãos? Nós demos uma aula para os irmãos, né, Alan? Que foi uma aula para nós também muito rica. Com certeza. Porque nós aprendemos muitas coisas que todos nós cometemos e podemos cometer algumas falhas, né? Então, nessa lição nós vimos que a inveja é um sentimento comum do ser humano, mas que é preciso estar atento para não darmos vazão a esse sentimento, pois ele traz um sério prejuízo. Então, é o seguinte, é um prejuízo que ele, se der brecha, pode ser hoje juvenil, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser já senhor de idade, né? Já senhor de idade, mas se der brecha, vai entrar e vai trazer um grande prejuízo. É verdade, né? Nós devemos, né, como foi dito aqui na lição, aprender e dominar esses pensamentos e afastar de vez esse sentimento das nossas vidas com o auxílio da palavra de Deus, do que a palavra ensina, com a ajuda do Espírito Santo, né? Então nós devemos nos encher do antídoto que nós falamos, que o antídoto que é o amor de Deus, né? Devemos buscar com zelo as coisas do Espírito Santo, buscar com zelo a palavra, para assim, né, nós podemos abençoar e consolar ao próximo, né, aqueles que necessitam de uma palavra, de um conforto, de uma bênção, para que nós sejamos luz, né, em meio a esse mundo de densas trevas, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Então, né, a lição de hoje para nossas vidas, para a vida de vocês, queridos juvenis, é essa, né? Eu me sinto muito honrado e feliz de, por mais essa manhã, estar aqui com os irmãos e com o meu grande amigo aqui, Diácono Fabrício. Prazer, tudo meu. Irmãos, eu tenho só a agradecer a classe dos juvenis, vocês são bênção na nossa vida, na igreja. Eu vejo vocês, futuros homens e mulheres de Deus, usados pelo Senhor, Glória com a muito Deus. Poder, e isso eu fico muito alegre, e sabendo que isso, todo esse ensino nessa manhã foi uma vacina em vocês, para que vocês não venham futuramente a cair nessa cilada do diabo, nessas coisas que o diabo tem essa artimanha, essas pequenas coisas, porque às vezes o diabo entra nas pequenas coisas e traz um grande prejuízo para o resto da vida da pessoa se não vigiar.
Então é bênção, eu fiquei muito feliz dessa aula com o irmão Alan, que é bênção, Ô, glória. é meu amigo pessoal, é um prazer muito grande dar essa aula com os irmãos. Tá Bendito bom? seja o nome Amém? do Senhor. Gostaria, então, Diácono Fabrício, que você orasse, encerrando essa aula. Um prazer Amém? muito grande. Vamos orar então, vamos curvar nossas frontes, vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por essa aula nesta manhã. Aprendemos juntos, aprendemos muito com o Senhor aqui nesta manhã. Senhor Deus, pedimos que tudo aquilo que foi ensinado, que foi dito aqui nesta manhã, que o Senhor venha alcançar o coração dos teus servos, dando uma bênção toda especial. Que eles venham estar vigilantes em tudo, Em nome de para Jesus. que não venha momento algum cair em cilada ou artimanhas que o adversário venha se levantado sobre nós. Guarda a vida dos teus filhos, dê uma bênção, abençoa todo o ensino que foi dado nesta manhã, mas que haja a mão do Senhor em todo decorrer na vida dos teus filhos. Seja conosco, com todo o decorrer desta lição ainda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Um bom domingo para vocês. Sim, Deus irmãos. abençoe. A paz do Senhor a A todos. paz do Senhor.